Paz e graça seja na vida de todos. Hoje nós vamos dar início no capítulo 7 de Êxodo e eu vou voltar nos últimos versículos do capítulo 6 porque, como eu disse, é continuação. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe: Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu lhe disser. Moisés perguntou ao Senhor: Como o faraó me dará ouvidos, se nem tenho facilidade para falar? Então nós terminamos o capítulo 6 com o Senhor dando essa direção para Moisés do que ele deveria fazer. Voltar a Faraó, ao rei do Egito, e dizer a ele para deixar o seu povo ir para o adorar. E Moisés, mais uma vez, pela segunda vez no mesmo capítulo, ele diz que ele não tinha essa habilidade para falar, e depois ele diz que se nem os hebreus o ouviram, por que Faraó iria ouvi-lo? O Senhor então responde: Dou-lhe a minha autoridade, Moisés, perante o Faraó, e seu irmão Arão será seu porta-voz. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e o seu irmão Arão dirá ao Faraó que deixe os israelitas saírem do país. Eu, porém, farei o coração do Faraó resistir, endurecer, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a minha mão contra o Egito e tirar de lá os israelitas. Deus aqui, ele dá direção para Moisés. Deus não nos deixa sozinhos. Ele disse: Eu serei com você, Moisés, e te direi o que você vai falar, e te direi o que você vai fazer. E volta a afirmar: Eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou, o Deus mais do que suficiente. E ele volta a afirmar para Moisés que ele diria para Moisés as palavras e Moisés passaria para o seu irmão Arão para que falasse ao rei do Egito. E interessante o quanto Deus o tempo todo está dizendo o que ele iria fazer. E nesses versículos que nós acabamos de ler, ele diz que porá a mão sobre o Egito e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo. Ele diz aqui para Moisés o que ele vai fazer, que ele iria pesar a mão dele sobre os egípcios e que o povo sairia. Mas ele diz também que ele endureceria o coração de Faraó. E nós vamos ver isso. Nós vamos ver as 10 pragas, a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel, sobre o povo hebreu. E ele avisa antes. Ele está avisando para Moisés: eu vou pesar a minha mão e eu vou endurecer o coração de Faraó. Mas existe uma razão que antes de passarmos por todas as pragas, eu quero dizer: Deus dificultou tudo, sim, verdade, mas o nome de Deus é
grandemente exaltado. Por quê? Porque o povo hebreu viu a glória de Deus, viu o poder de Deus descer ali sobre o Egito. O povo egípcio também viu. Então sempre conheceram deuses falsos. E nós vamos ver que as pragas têm a ver com os deuses falsos do Egito. Deus não é carrasco, ele não é mau. Se um egípcio se converte, Deus ama aquela pessoa. E eles também tiveram essa oportunidade de reconhecer que Deus é poderoso. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Moisés tinha 80 anos de idade e Arão 83, quando falaram com Faraó. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o Faraó lhes pedir que faça algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara, jogue-a diante do Faraó e ela se transformará numa serpente. Lembra o sinal que Deus fala lá para Moisés, lá na sarça, que ele faz esse sinal? Moisés e Arão dirigiram-se ao Faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do Faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O Faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara e essas se transformaram em serpentes, mas a vara de Arão engoliu as varas deles. Contudo, o coração do Faraó se endureceu e ele não quis dar ouvido a Moisés e Arão como o Senhor tinha dito. O que nós vemos aqui? A manifestação do poder de Deus. Um sinal é feito. Uma vara é jogada no chão e se transforma numa serpente. Não tem como não ver que algo grandioso estava ali acontecendo. Mas os magos, feiticeiros que usavam de magia oculta, quer dizer, com o poder de Satanás, também pegaram as suas varinhas mágicas, jogaram no chão e elas se transformaram em serpente. O que nós aprendemos aqui? Satanás é astuto. Ele não tem poder de criar nada, mas ele é imitador. E ele imita a mesma coisa que Arão fez com a vara, eles também transformam, têm as suas varas lançadas no chão e transformadas em serpentes. Nós precisamos aprender com isso, porque nunca se viu tanto o agir de Satanás neste mundo, como um enganador, como alguém que apresenta coisas boas, como alguém que para prosperar é capaz de procurar Satanás, a magia negra, e as coisas acontecem na vida daquela pessoa. Precisamos aprender, não menosprezar o poder do nosso inimigo, nunca. Numa guerra, nunca é menosprezado as estratégias e o poder do inimigo, mas termina essa demonstração de poder com a vara, a serpente de Arão que cai ali no chão, engolindo todas as outras. O nosso Deus é infinitamente maior, mais poderoso. Não há inimigo para Deus. Eu costumo dizer que é covardia, porque não existe inimigo para Deus. E nós temos que ficar perto de quem verdadeiramente é poderoso, é de quem verdadeiramente pode. Outros poderes
nós podemos presenciar sim. Satanás é imitador e ele consegue fazer essas coisas para enganar, muitas vezes a palavra de Deus diz, até os escolhidos. Temos que ficar atentos e não ser enganados por Satanás, porque nem sempre ele vai aparecer, na verdade nunca, com chifres e fedendo a enxofre. Ele apresenta-se como um anjo de luz, apresenta-se com coisas boas, que aparentemente são boas, caminhos que aparentemente são bons, mas que no final levam à morte. Disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele não quer deixar o povo ir. Vá ao Faraó de manhã, quando ele estiver indo às águas. Espere-o na margem do rio para encontrá-lo e leve a vara que transformou em serpente. Diga-lhe o Senhor: o Deus dos hebreus mandou-me lhe dizer: deixe ir o meu povo para prestar-me culto no deserto, mas até agora você não me atendeu. Assim diz o Senhor. Nisto você saberá que eu sou o Senhor, com a vara que trago na mão, ferirei as águas do Nilo e elas se transformarão em sangue. Os peixes do Nilo morrerão e o rio ficará cheirando mal e os egípcios não suportarão beber das suas águas. Disse o Senhor a Moisés: diga a Arão que tome a sua vara, estenda a mão sobre as águas do Egito, dos rios, dos canais, dos açudes e de todos os reservatórios, e elas se transformarão em sangue. Haverá sangue por toda a terra do Egito, até nas vasilhas de madeira e nas vasilhas de pedra. Moisés e Arão fizeram como o Senhor tinha ordenado. Deus aqui está avisando tudo o que ele ia fazer, detalhadamente. Ele descreve tudo o que iria acontecer. Deus é tão maravilhoso, é tão poderoso, que ele se dá esse luxo de detalhar como será. Sabe por quê? Porque o nome dele é engrandecido. Porque não fica dúvida. Como dizem alguns, deveria gravar a conversa para usar como prova que foi Deus que falou. Porque Deus falou: olha, o Egito vai virar sangue, os açudes, os rios, os peixes vão morrer, até dentro das vasilhas vão ter água que se transformar em sangue, e vai ser uma carniça só, uma podridão só. E os egípcios tinham o Nilo como um deus, porque eles entendiam, e é lógico, toda cidade tem os seus rios, as cidades são formadas à beiros de riachos, porque trazem vida e sustento para aquela cidade. Só que para aquela cidade, o Egito, o Nilo era mais do que um rio, era um deus para eles. E a primeira praga já estava afrontando o Egito, que aquele Deus era podre, era mentiroso, que só Deus é o Deus verdadeiro. Arão levantou a vara e feriu as águas do Nilo na presença de Faraó e dos seus conselheiros, e toda a água do rio transformou-se em sangue. Os peixes morreram e o rio cheirava tão mal que os egípcios não conseguiam beber das suas águas. Havia sangue por toda a terra do Egito, mas os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio de suas ciências ocultas. O coração do faraó se endureceu e ele não deu ouvidos a Moisés e a Arão, como o Senhor tinha dito. Ao contrário, deu-lhes as costas e voltou para o seu palácio. Nem assim o faraó levou isso a sério. Todos os egípcios cavaram buracos às margens do Nilo para encontrar água potável, pois a água do rio não podiam mais beber. Passaram-se 7 dias depois que o Senhor feriu o Nilo. Veja bem, Arão toca o Nilo e ele se transforma em sangue. E a podridão já começou a chegar às narinas dos egípcios, insuportável, durante 7
dias. Mas Satanás aparece aqui de novo. E os magos, com o poder de Satanás, conseguem fazer o mesmo feito. E isso endurece o coração mais ainda de Faraó, tirando ali a possibilidade de que Faraó cedesse ao ver um feito tão grande que durou 7 dias em todas as águas do Egito. Satanás nunca vai desistir. Isso é algo para que nós tenhamos no nosso coração. Até o último dia da nossa vida, até o dia do arrebatamento, ele está 24 horas procurando uma brecha para nos devorar. Essa é a palavra de Deus. Mas Deus é poderoso. Vale a pena ficar à sombra do Altíssimo. Vale a pena ter do nosso lado o Deus Todo-Poderoso. Aquele que, com uma palavra, pode mudar todas as coisas. Deus poderia ter tirado o povo do Egito sem falar com o Faraó, matava todo o Egito, como fez com Sodoma e Gomorra. Mas o nome dele vai ser glorificado no final dessa história. Tanto os egípcios vão reconhecer, como os hebreus também. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, para a sua meditação, em nome de Jesus.